eu ver quem está com o microfone ligado. Pai, desliga aí o microfone, por favor, se o microfone está ligado. Amém? Então vamos lá, vou iniciar aqui no Facebook. Amém. Pai do Senhor, igreja que está nos acompanhando agora pelo Facebook, nós vamos então dar início a mais uma escola dominical. E antes da gente ir para o estudo propriamente dito, nós vamos louvar ao Senhor, engrandecê-lo, pedir a Ele, né, que conduza toda essa aula, que seja bênção não só para mim, mas para você principalmente, tá? Que o Senhor ministre ao seu coração nessa manhã e você saia daqui, né, com certeza esclarecido, né, do que foi falado e municiado, né, pronto para mudar de atitude, para evitar que essa letargia penetre na sua vida. Amém? Em nome de Jesus, oremos, falemos com o Senhor. Amém? Deus querido e amado, louvamos a Ti, Paizinho, por essa manhã tão linda com que o Senhor nos presenteaste. Obrigada, Jesus, pela oportunidade que o Senhor nos dá nessa manhã de estarmos juntos, Senhor, podendo aprender mais de Ti, falar da Tua palavra. Oh, Deus, em nome de Jesus, muito obrigada por essa porta que o Senhor tem aberto. Oh, Deus, isso só nos ajuda a entender que, com certeza, o Senhor tem o controle de tudo. Nós estamos vivendo uma situação em que as igrejas estão fechadas, mas a Tua palavra não para, Senhor, e nós louvamos a Ti por isso. Obrigada, Senhor, porque a cada dia o Senhor tem nos instruído, tem nos despertado, oh Deus, tem nos ensinado. A nossa oração é que nessa manhã não seja diferente, Pai, mas que o Teu ensino seja, oh Deus, feito, seja aplicado, e nós saiamos, Senhor, dessa transmissão, Pai, prontos para uma mudança significativa em nossas vidas. Produz essa mudança, Pai. Nós clamamos por mudança, nós não aceitamos ficar da mesma forma, Pai. Esteja conosco, Espírito Santo de Deus, conduza toda essa aula, é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Pedi à pastora para ajudar aí meu pai, tadinho. Ele deve ter saído. E, enfim, eu pedi à pastora para ajudá-lo aí a voltar para a transmissão. Rayane! Ai, que linda! Glória a Deus. Dadai, minha irmã Dayana. Tem uma irmã aqui nos visitando, a irmã Renata. Paz do Senhor, Renata, Deus abençoe, amém? Já está ali pronta com o caderno, gente. Isso aí, ó. Gostei da Renata. Isso aí, Renata. Meu pai aí está entrando. Glória a Deus. Minha irmã, Carla. Que o Mamãe também está ligada. Amém. Gente, vamos lá. Na aula passada, nós falamos sobre um texto muito conhecido, que é Hebreus 11. Né? Hebreus 11 é a galeria da fé. É a calçada da fama da fé. E a gente falou aqui sobre vários personagens bíblicos, né? Desde Abel, Davi, vários, né? Que a gente não vai citar aqui, mas se você for lá revisitar Hebreus 11, você vai ver que são vários, Abraão, enfim. Várias pessoas que, de alguma forma, marcaram a nossa história, marcaram a história cristã. E uma coisa que a gente frisou lá naquela aula é que, gente, você quer ter fé? Você quer ter fé? Então se prepara para o vento. Se prepara para as tribulações, se prepara para as dificuldades, porque o negócio vai ficar doido, né? Assim, a situação, não é? Vem com Jesus que vai ficar tudo facinho. Não é assim. Não é assim. Nós vimos até que muitos deles não alcançaram a promessa. Não viram cumprir, né? Abraão não viu cumprir com seus olhos a sua descendência tão enorme como as estrelas do céu. E isso não os fez, né, menor na fé. Não os fez diminuir a fé, pelo contrário, esses homens e essas mulheres foram incessantes na fé.
bênção, né? E aí tem até um versículo lá de Hebreus que fala assim: eles foram cortados ao meio, eles foram humilhados, eles foram massacrados. Gente, eles sofreram toda sorte de açoites, né? Emocionais, físicos, ou seja, sofreram. Resumindo, padeceram. E por quê? Qual foi a motivação para isso? A fé. A fé os levou para um caminho, muitas vezes, difícil. Difícil. Tá? E a gente falou um pouco sobre isso na aula passada. E aí, hoje, antes da gente começar o nosso assunto, eu trouxe aqui a imagem de algumas pessoas, acredito que vocês não as conheçam, né? Vamos ver aqui. Vou compartilhar com vocês. Tá? Só um minutinho que tá carregando. Amém. Bom, tá todo mundo vendo? Faz assim, para eu entender. Ok? Beleza. Bom, nessa tela aí, tem uma série de pessoas, várias pessoinhas, a maioria delas a gente nunca viu, né? Acho que só tem uma pessoa aqui que a gente já tenha, que possa ser conhecida, assim, que vocês saibam o nome, né? Mas eu quero que vocês me digam aí, qual dessas pessoas é crente? Tem 8 pessoas aí, 8 fotos. Qual dessas pessoas é crente? Fala para mim. Quem vai ser o primeiro a falar? Vai, gente, deixa Deus usar vocês aí. Pode falar, a mulher de cima, a mulher de baixo, o homem que está no meio, enfim, fala aí para mim. Qual dessas pessoas vocês acham que é crente? Deixa. Daiana levantou a mãozinha, depois eu passo para os outros. Fala aí, Dai. Aparentemente, A paz. aparentemente todos, porque eles estão se vestindo, né? Bom dia, paz, desculpa. Eles estão com vestimenta, né, de crente, né, com Bíblia na mão. Tem uma que está com os braços, né, direcionado ao altar, louvando. Aparentemente, olhando, eu digo que são Todos, né? Vamos ver se a Rayane tem alguma coisa diferente para falar. Fala aí, Ray. Eu acho que... Bom dia, paz do Senhor. Bom dia, paz. Então, eu me atrevo em dizer que, ao contrário da Daiana, que só Deus sabe, né? A gente não tem como saber, só de ver, né? Ainda mais hoje em dia. Muitos dizem ser, mas só Deus para saber do coração de cada um, né? Então, como assim, ela falou nesse caminho que aparentemente todos, e eu falo que assim, só Deus é que sabe. Controvérsias, né? Isso, A Rayane falou, há controvérsias. Mãe, quer falar alguma coisa? É o que elas falaram, realmente. A gente tem que conhecer o coração igual o Senhor, né? Então, a gente não conhece o coração de cada um. Então, o visualizar, não tem como a gente saber se a pessoa é crente ou não. Só a gente vê atitudes, no seu viver, que a gente conhece a pessoa que é crente. Agora, assim, visualizando isso só, não dá. Amém. Bom, é por aí. Antes da gente responder essa pergunta, pedir para vocês mais uma vez desligarem o microfone. Eu quero que, vamos botar aqui, vocês para lerem. Rayane, faz um favor para mim. Você vai abrir a sua Bíblia. Espera aí, deixa eu voltar aqui para nossa telinha. Rayane, abre para mim. Jéssica, tá me vendo? Eu tô só ouvindo o senhor. Vendo não. Agora.
Oi? Não, pai, tá só o sol mesmo, tá? Ah, então deixa assim mesmo, que eu não sei mexer aqui não. Tá bom, pai, não tem problema não. O importante é o senhor participar da aula, tá? Vamos lá. Eu vou pedir para a Rayane, então, ler Ezequiel 33, versículo 32. Pai, desliga o microfone. Ô, Jesus. Tá, Rayane? Pescou aí? Ezequiel 33, 32. Amém? Pastora, vou pedir a pastora para ler um também que está em Tito 1,16. E eu vou pedir, a nossa irmã Renata está com a Bíblia? Tá, Renata? Você pode ler então o versículo para gente. Renata vai ler Isaías 29, 13. Amém? Nós vimos aqui a cena de várias pessoas, né? E aí vocês ressaltaram alguns pontos comuns, né? Nessas pessoas. Primeiro, a indumentária, né? A vestimenta. O que essas pessoas estão vestindo, né? E aí, até a Débora falou, pela vestimenta todo mundo né? Todo mundo. Mas, e também por algumas atitudes. Vocês falaram sobre o fato de estar, né, com a mão levantada para o altar. Alguns estão numa pose, né, que parece estar orando, conversando com Deus. Outros parecem estar cantando. Outros lendo a Bíblia. Enfim, né? E aí esses indicativos, né, podem nos dar a conhecer um crente. E aí nós vamos ler esses versículos que falam a respeito disso, né? Se isso de fato é verdade. Se o fato de eu estar orando significa que eu seja crente, o fato de eu estar vestindo ou fazendo algo como cantando, louvando, isso me dá a identidade de crente? Será? Né? Então vamos começar aí pela Rai. Pode ler, Rai. Ezequiel. Ezequiel 33, 32. Isso aí. Mas tu és como uma canção romântica para eles, canção de quem tem voz suave e canta bem, pois ouvem as tuas palavras, mas não as praticam. Amém. Renata, pode ler aí o seu Isaías 29, 13. Renata, o seu microfone está desligado. Ligou? Sim, pode falar agora. Não, desligou de novo. Agora então, foi. Vamos lá. Isaías 29, 13. O Senhor diz: visto que este povo se aproxima de mim, e com a sua boca e com os seus lábios me honra, mas o seu coração está longe de mim, e o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens, que maquinalmente aprendeu. Amém. Por último, pastora Cutito. Pastora está aí? Tá, né? Tô. Cutito. Bom dia, Pai. É Tito 1,16, né? Isso aí. Tá. Diz assim: eles afirmam que conhecem a Deus, mas por seus atos o negam. São detestáveis, desobedientes e desqualificados para qualquer boa obra. Assim. Amém. Tenso, né? Bom, esse versículo aqui fala de pessoas que louvam, pessoas que oram, pessoas que conhecem a verdade. Ou seja, pessoas que talvez leram a Bíblia, conhecem a palavra, conhecem a verdade. Mas isso não determina que essas pessoas tenham um relacionamento com Cristo, tenham um relacionamento com Deus. Pelo contrário, eles chegam a ser detestáveis, eles chegam a ser abomináveis por Deus. E aí, né, irmãos, a gente começa então a ver que não é
por algo que está na aparência, mas é algo, né, como a Rainha começou a falar, minha mãe também falou, é algo que é mais profundo. Não tem como a gente discernir se alguém é ou não é crente só em olhar. É muito mais profundo, não é? Se vocês me virem atuando em sala de aula, por exemplo, lá na escola que eu dou aula e tal, vocês vão falar, ih, aquela ali é professora. Mas por mais que eu esteja no culto, no altar, levando a palavra do Senhor até, cantando, louvando, sapateando, ainda assim, vocês não conseguiriam determinar se de fato eu sou crente, se de fato há verdade em mim, se de fato eu tenho um relacionamento com Deus. É algo muito louco, né? É algo assim que, meu Deus, eu posso estar dentro da igreja e ainda assim estar mais afastado que o ímpio. Olha só a gravidade nisso. Oi? Eu cheguei. Só que eu não tô conseguindo. Peraí, gente, eu vou ter que botar o mudo aqui no meu pai, tadinho, que ele não tá conseguindo desligar, tá? Aí eu botei o mudinho aqui para ele, tadinho. Depois ele volta. Bom, então me veio aqui a pergunta. Como é que se conhece alguém, né? Crer é diferente de conhecer, irmãos. É isso que a gente quer frisar na aula de hoje. Crer é diferente de conhecer. Você acreditar que Deus existe é uma coisa. Você conhecer a Deus é outra coisa, tá bom? Crença não é o mesmo que conhecimento pessoal. Eu posso acreditar, por exemplo, que eu gosto muito da Sandy, né? Todo mundo sabe. Então, eu posso acreditar que a Sandy seja uma pessoa boa. Eu creio nisso, acredito nisso. Mas eu não conheço ela, eu não tenho relacionamento com ela, nunca tomei um café com ela. Então, eu não posso dizer com segurança essa minha crença. Amém? Agora, é diferente. Na semana passada, quando a gente falou da Galeria da Fé, eu coloquei foto de várias pessoas que vocês conheciam, pessoas com quem vocês já tinham almoçado junto, pessoas com quem vocês já tinham tido, né, algum contato, e aí ficou fácil. Ah, eu conheço esse, aquele, são irmãos da fé, são irmãos nossos, tá? Então, é diferente. Quando se conhece, a gente consegue fazer isso. Agora, só o fato de eu falar, eu acredito em Deus, não quer dizer que eu conheça a Deus. É isso que eu estou reforçando na aula de hoje, tá? Alguns de nós... E aí, gente, eu vou até mostrar aqui para vocês. Só um minutinho. Aqui. Vou mostrar aqui para vocês. Para fazer essa aula de hoje, eu me baseei em 2 livros. Um deles eu li há muito tempo, que é esse Cristão Ateu. Eu estava ainda em Monte Castelo quando eu li esse livro, e são livros assim que mexeram muito comigo. Que livros são esses? O Perigo de uma Fé Superficial e o Cristão Ateu. O Cristão Ateu tem até um subtítulo, né, também, que provoca muito. Crendo em Deus, mas vivendo como se ele não existisse. Então, eu coloquei aí na tela, porque se vocês quiserem tirar foto com o celular, ou então anotar o nome, eu recomendo, tá? São livros, assim, muito fortes, impactantes, e que mexeram muito comigo e me provocaram voltaram a me provocar nessa semana, tá bom? Então, o Perigo de uma Fé Superficial e o Cristão Ateu. Então, vamos voltar para cá. Então, gente, há esse perigo, sim, da gente acreditar em Deus, mas não conhecer Deus de fato, mas não ter um relacionamento com Ele. E isso é muito perigoso. Tirando aqui, ó, do Cristão Ateu, tá? Vou mostrar aqui o livro para vocês, o livro físico, tá? Tia Joyce. Tirando aqui do Cristão Ateu, o Craig, o pastor, né, que escreve esse livro, aqui diz assim o seguinte: alguns de nós conhecem a Deus só de reputação, mas tudo isso não passa de conhecimento de segunda mão. Ou seja, a gente conhece a Deus só de ouvir falar.
porque alguém teve experiência com ele. Ah, a Rayane viveu um milagre. Ah, tá, mas e você? Dayana viveu, e você? Qual a sua história com Deus? Muita gente tem vivido com uma história com Deus terceirizada, né, por intermédio de outros, mas não tem, né, um relacionamento íntimo com o Senhor, não tem uma história com o Senhor, tá? E isso é um perigo dessa época. E a gente percebe isso, se a gente for olhar para os relacionamentos que a gente tem na vida. Há pouco tempo, eu achava que conhecia pra caraca uma pessoa, muito, muito. E aí, do nada, ela fez uma coisa e falou, oi? Né? E a gente fez assim, cara, nossa, né? A gente achou que conhecia, eu tinha muito tempo de relacionamento com essa pessoa, muito tempo. E ainda assim, não me permitiu conhecê-la integralmente. A palavra do Senhor diz o seguinte, a respeito desse conhecimento com o Senhor, conheçamos e prossigamos em conhecer. Se a gente achar que o conhecimento de Deus, né, pode ser interrompido, lascou na nossa vida. Lascou. Porque eu preciso ter continuidade nesse conhecimento. Eu preciso, irmãos, perseverar nesse conhecimento. Você que está aqui nessa manhã, nessa escola dominical, glória a Deus, aleluia, por isso, você está perseverando nesse conhecimento, você está buscando aprofundar nesse relacionamento com o Senhor, aleluia, glória a Deus por isso, tá? E que isso seja uma verdade para nós, amém? Porque se a gente cessa esse conhecimento, há amigos que eu fico anos sem falar com essas pessoas. Há pouco tempo eu fiz Instagram, né? Eu falei isso para vocês. E eu reencontrei no Instagram, né, algumas pessoas, alguns amigos, aí de uma amiga até que, amiga minha de longa data, tipo, a gente se conhece há mais de 20 anos. E aí eu me deparei com o Instagram dela e tal, a gente começou a se seguir, né? E eu falei, caraca, Márcia, o nome dela. Caraca, Márcia, você está fotografando, eu nem sabia. Ela agora trabalha com foto, é fotógrafa, e fotógrafa para revistas até, famosa. Eu falei, nossa, né? E eu não sabia. Por quê? Eu não prossegui nesse conhecimento. Os nossos contatos, né, passaram a ser muito escassos, né? E isso fez com que o meu conhecimento sobre a Márcia diminuísse. Muita coisa sobre ela eu deixei de saber, de conhecer. Logo quando começou a quarentena, meu esposo, né, veio com o desafio assim, vamos aprender a andar de bicicleta, porque eu ainda não sei. Mas estou aí na luta, estou no processo e tal. E aí, quando a pandemia começou a ficar bem high, né, assim, começou a aumentar o número de mortes e tal, eu falei assim, amor, não vou mais não. Né? A gente começou a ficar mais dentro de casa, né? E mesmo o lugar que ele fazia aula comigo era uma rua deserta e tal, mas aí eu não quis mais ir e tal. Enfim, fiquei aí 2 meses sem treinar, sem prosseguir no conhecer. Não sei mais nada. Aquilo que eu aprendi, não sei mais nada. Meu pai está aqui e o meu pai é um exemplo disso também. Porque ele tirou a carteira, ele nem tinha a mim, nem tinha a minha irmã. E pergunta a ele se ele dirige hoje. Não. Ele tirou a carteira, não pôde comprar um carro, não voltou a dirigir. O conhecimento foi interrompido, irmãos. E acaba se perdendo. Então, talvez você... eu li muita Bíblia há 3 anos atrás. Conte-me mais. O que você aprendeu? Aprendi isso, aprendi aquilo. E depois desses 3 anos? O que mais você aprendeu? Não tem mais o que aprender sobre Deus? Já li a Bíblia uma vez, tá bom demais? Não! Errado. Tem coisa pra caraca para aprender sobre o Senhor. E o Senhor quer que a gente insista nisso. Amém? Em nome de Jesus. Eu até coloquei aqui também que eu conheço meu esposo há 16 anos. Nós nos conhecemos em 2004. Naquela época, eu conheci... Ele estava no trabalho. Eu não sabia que ele era brincalhão. Eu não sabia que os pais deles eram separados naquela época. Eu não sabia que ele gostava de jogar bola, que ele sonhava em ter um sofá. Eram coisas que eu não sabia. Mas aí a gente se conheceu, começou a se conhecer, virou amigo, depois namorada e pá, não sei o quê. E aí
E eu fui sabendo dessas coisas. Hoje, eu sei, além dessas coisas, eu sei que ele não gosta de cebola. Além daquilo que eu já falei. Eu sei que ele não gosta de cebola. Eu sei que ele sabe fazer bobó de camarão, né, Dai? Aprendeu aí, ó, nessa semana de quarentena. Eu já sei disso sobre ele, tá? Então, para a gente perceber que o conhecimento não é inesgotável, irmãos, mas pelo contrário, ele é algo que precisa ser cultivado. Amém? E a gente está podendo fazer isso não só em relação a Deus, mas em relação à nossa família. Esse tempo de quarentena nos empurrou para isso, para a gente se conhecer mais, se conhecer a si próprio, conhecer mais o outro, quem está morando, quem está dividindo o teto com a gente, porque às vezes a gente não conhece. Às vezes a gente passa, né? Passa muito tempo até com essa pessoa, mas não conversa, e a quarentena está dando essa oportunidade para muita gente se conhecer de fato. Amém? Amém. Então, uma coisa que a gente quer frisar aqui, o conhecimento do Senhor não pode ser interrompido. Vamos voltar, então, para a Bíblia. Eu quero que vocês abram agora Tiago, tá? É um pouquinho antes de Apocalipse. Então, é mais para o final da Bíblia, depois de Hebreus, tá? Tiago, a gente vai ler o capítulo 2, o versículo 19. Então, só para resumir isso que a gente viu nesse ponto. Ai, gente, minha avó, linda. Vó, Patu. Coisa linda. Minha avó, tá vendo, gente? 81 anos, vai fazer 82. E tá aí, ó, prosseguindo em conhecer o Senhor. Amém? Beijo, vó. Então, vamos lá. Tiago 2,19 diz assim: crês tu que Deus é um só? Fazes bem. Até os demônios creem e tremem. Olha o que Tiago está falando. Ah, tu crê? Que legal, tu crê, né? Ah, até o demônio crê, meu filho. Até o demônio crê. Então, é preciso mais do que isso. É preciso conhecer de fato o Senhor. É preciso buscar viver verdadeiramente uma vida conforme o Senhor tem falado para a gente. Amém? Então, crer não é suficiente. Marca aí, né, no seu HD, no seu caderno, onde você quer. Crer não é suficiente. Além de crer, eu preciso conhecer o Senhor, buscar conhecer o Senhor, nutrir esse relacionamento. Aleluia. E aí, quando a gente não nutre, a gente vai chegar, então, no ponto, né, na palavra lá que eu joguei na chamada para aula. Letargia. Vamos ver, então, essa palavra. Deixa eu colocar aqui para vocês. Amém. Glória a Deus. Letargia, irmãos. Essa palavra vem do grego e significa o seguinte: estado de profunda e prolongada inconsciência. Ela significa também apatia, um desinteresse. E aí eu consultando o dicionário, né? Quando eu fui procurar essa palavra, e aí na mesma página que letargia, eu vi letal. Vocês veem que a primeira parte, né, da palavra é até muito parecido, né? Mas elas não vêm da mesma raiz. Letargia tem origem grega, letal tem origem latina, vem do latim. Mas são palavras que se associam. Por quê? Quando você entra nesse estado de profunda e prolongada inconsciência, um desinteresse, isso pode te levar à morte, espiritualmente falando. E aí eu coloco, né? Mais do que nos matar. Só um minuto aqui. Mais do que nos matar, nos parar já é suficiente para o inimigo. Dessa forma, nós não causamos dano algum aos seus planos. Então, irmãos, o que eu estou falando? Hoje em dia, a gente tem vivido um tempo em que Satanás tem se aplicado muito mais, né, do que matar verdadeiramente a tua fé e tal. Ele quer te deixar dormindo. Você até crê. Você crê que Deus existe. Você crê. Então, ele não matou tua fé. Você crê.
mas você está dormindo. Você está num profundo estado de inconsciência. Você não, é como se você não tivesse ali, irmãos. Você está alheio. Olha que grave, né? Então, muito mais do que se aplicar em te matar e matar a tua fé, ele está tornando de você um crente sem relevância. Ele está tornando você um crente sem interesse, um crente sem fôlego de vida verdadeiramente. Você está vivo, mas dentro da casa do Senhor. Ou seja, você está até vivo, mas está um morto-vivo, porque você não reage. Você não consegue reagir mais aos comandos do Senhor. E isso é muito grave, muito difícil. Amém? Bom, deixa eu ver aqui se tem algum comentário do Facebook. Tem as irmãs Josi participando. Pastor Wallace também. Um beijo para o senhor, Pastor Wallace. A irmã Jaciara. Ivanete, glória a Deus. Amém? Estão com a gente lá pelo Facebook. Se vocês tiverem alguma dúvida, podem colocar aí nos comentários. Amém? Tá. Então, a gente percebe, né? O quanto isso é perigoso, irmãos. O quanto é perigoso. A gente pode estar crendo, super crendo, mas esbarrar nessa dificuldade aí, contrair esse vírus, como eu falei, da letargia espiritual. Você está num profundo sono espiritual. Amém? E aí, eu queria falar com vocês sobre o que motiva, o que gera letargia, o que faz a gente contrair esse vírus, né? Foi porque eu não andei de máscara? Foi porque eu apertei a mão de alguém que não poderia pegar, né? No caso do coronavírus. Eu quero saber como que a gente contrai a letargia. Como que ela chega na nossa vida. Amém? E aí, então, eu vou pedir aqui para vocês lerem alguns versículos. Amém? Vamos lá. A gente vai ter aqui um pequeno exercício. Então, vocês estão vendo aí a tela, né? Tem uma série de versículos. Eu resumi os 4 motivos, né, que nos fazem contrair a letargia. Coloquei aí, dividi em 4 motivos. Primeiro deles, a gente vai verificar nesses textos. O segundo, nesses outros. O terceiro e, por fim, o quarto. Então, vamos lá. Eu vou dividir esses versículos entre vocês, amém? Rayane vai ficar com o motivo 1. Como são poucos versículos, ela pode ler todos esses versículos, tá? O Deuteronômio, capítulo 7, que vai do 2 até o 5. Os Juízes, que são 2 versículos, e os Juízes 3, 7, que é só um versículo. A minha mãe, eu vou pedir para ela ler Ezequiel 47, do 3 ao 5. E o meu pai, eu vou pedir para ele ler Hebreus 5, 12. A Carla, eu vou deixar para ela ler o motivo 3, esses versículos que estão no livro de Gênesis, capítulo 32. O versículo 1, 2 e depois do 21 ao 24. Dayana vai ficar com Samuel, 1 Samuel, capítulo 9, tá? E Renata vai ficar com 1 Samuel, capítulo 10, 24. E a pastora vai ficar com 1 Samuel, capítulo 18. Amém, irmãos? Deu para vocês copiarem aí os versículos? Falem comigo. Abrem aí o microfone para eu poder ouvir vocês. Calma aí. Joyce. Oi. Eu sou hebreu. Capítulo 5. 5 e mais. Versículo 12. Tá. É o capítulo 5, versículo 12. O Hebreus é um pouquinho antes de Tiago. Eu já achei. Eu já achei. Já. Glória a Deus. Isso aí, pai, arrasa. 5:12, né? 5:12. Tá bom. Amém? Rayane tá aí? Pegou, Rayane?
os versículos? Pegou? Beleza, show. Rayane aqui vai trabalhar mais um pouquinho. Deixa eu ver se eu... Carla, só confirma para mim, Carla, se você pegou o seu versículo. Senão, vou ler aqui. Amém. Pastora pegou dela. Mãe também. Amém. Vou dar aí 5 minutinhos para vocês. O que eu quero que vocês façam? Que vocês leiam esses versículos e vocês tentem identificar alguma coisa errada, alguma coisa que, se a gente fizer, a gente pode estar sendo acometido aí pelo vírus da letargia. Alguma coisa que a gente precisa evitar, algum motivo para a letargia. Amém? Então, leiam aí. Rapidinho, vou beber uma água enquanto isso. Eu vou fechar meu microfone aqui, tá? E vou ver aqui o pessoal do Face. Amém, gente? Amém? A Rayane ainda tá ali nos trabalhos porque ela ficou com mais versículo, tadinha. Tranquilo. Renata conseguiu. Meu pai. Cadê, pai, o senhor? Minha mãe já levantou a mão ali. Conseguiu?
Vamos esperar só mais um pouquinho a Rayane concluir ali a parte dela. Deixa eu ver a Dayana, se ela já conseguiu. Conseguiu, Day? Calma, gente, não vale nota não, tá? Ninguém vai ficar em recuperação. Está aprendendo junto aqui. Tô tentando aqui. Vai à luta, amiga, arrasa. Joyce, Oi. eu li, mas eu não sei explicar bem, não. Ai, gente, meu pai é muito lindo. É um versículo muito grande. Achou grande? É um Deixa eu abrir versículo. aqui também. Mas tá bom, tu explica aí para mim, tu explica, para eu ficar sabendo. Aí depois tu explica para eu ficar sabendo. Uhum. Deixa isso aí mesmo, tá? Uhum. Amém, pode deixar. Vamos lá. Alguém conseguiu identificar, alguém que já tenha lido, conseguiu identificar aí alguma coisa que pode provocar letargia na nossa vida? Quem já leu, pode falar alguma coisa aí? Falar assim, olha, Joyce, eu vi aqui nesse versículo que aconteceu isso, eu acho que é uma coisa que a gente tem que evitar, senão a gente vai chegar lá na tal da letargia. Fala aí para mim. Um de cada vez. Aqui em 1 Samuel, eu fiquei com o motivo 4. Em 1 Samuel, no capítulo 18, do 6 ao 9, ele consta a canção que as mulheres fizeram quando Saul e Davi chegaram da guerra. Então, elas dançaram, cantaram, usaram tambores e cantaram. Só que elas falaram 2 versozinhos que feriu muito a Saul. Elas cantaram: Saul feriu seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares. Então Saul passou a ter como se ele tivesse matado Davi dentro dele. Ele gostava de Davi por tudo que Davi fez, mas naquele dia 2 versos enaltecendo uma outra pessoa, Saul se sentiu ferido. O ego dele, ele não estava preparado para dividir aquela glória. Então, ele matou Davi dentro dele e se distanciou. Exatamente. A gente vai ver isso, Renata, como isso é perigoso e pode sim nos levar à letargia. Essa questão, né, a nossa preocupação exagerada com o nosso ego, com a nossa imagem, com o nosso prazer, né? E isso é uma coisa que pode sim nos levar à letargia. E estrelinha para Renata, tá? Renata, ó. Renata tirou 10. Vamos lá, quem mais quer falar? Mãe, quer falar? Oi, bom dia. Bom dia. A paz do Senhor. Paz. O que eu vi aqui foi que um homem vai para o Oriente tendo na mão um cordel de medir. Isso aí eu não entendo, o cordel. Você explica. Então, cada hora ele ia aumentando. A medição fez ele atravessar o rio. Cada hora o rio estava em uma parte dele. Até que chegou um ponto que ele tinha que submergiu totalmente. Então, o que eu entendi com essa passagem é que a gente, ao decorrer da nossa caminhada, como é que eu vou explicar? Tem um certo período que alguma coisa vem nos atrapalhar na nossa caminhada. E isso nos traz o distanciamento de Deus. E foi isso que eu entendi na palavra. Amém. A gente vai falar sobre cada um desses versículos aí. Minha mãe leu a respeito de um momento em que Ezequiel tem uma visão, né? De um homem que primeiro fica com água pelos tornozelos e à medida que ele vai avançando, essa água, né, o faz mergulhar até que ele não tem mais gestão, né, sobre aquilo ali. Ele simplesmente
fica à mercê mesmo do Senhor. A gente vai falar um pouco sobre isso aí, sobre como muitas vezes tem gente que para e fica no tornozelo. Não se permite mergulhar. E isso pode ser um perigo. Amém? Rayane, conseguiu, Rayane? Consegui, assim, Deuteronômio, eu senti um pouco de dificuldade de entendimento, né? Mas não sei se é esse a linhagem de raciocínio que eu entendi, que fala sobre a expulsão dos cananeus idólatras. E aqui fala que, pelo que eu entendi, eu não sei se refere a isso, mas se referia, no caso, aos casamentos, né? De você sendo uma pessoa cristã e você se casar, não sei se é isso, especificamente assim, se casar ou ter algum tipo de relacionamento com pessoa que não professa da mesma fé, né? E você continuar tendo relacionamento. Então, assim, isso é algo que pode comprometer, sim, o teu relacionamento com Deus, né? Eu não sei se é isso, né, Joyce? Eu senti um pouquinho de dificuldade de entender aqui, né? Mas eu entendi isso. A gente vai falar a respeito aí. Nos Juízes, mais ou menos parecido, mas eu acho que se tratava mais da amizade, né? De você ter amizade e nutrir essa amizade com pessoas também que não professam da mesma fé, né? É realmente, de fato, muito complicado. Algumas pessoas sabem que tem uma amiga minha que estava congregando junto comigo e hoje ela não está mais, e assim, não está mais nada mesmo, né? E assim, de fato, é muito difícil. Até ouvir e compartilhar de algumas conversas fica difícil, porque você fica ali sem saber o que dizer, embora ela saiba da palavra também, né? É até o que a gente está estudando. Sabe da palavra, crê, mas não tem relacionamento com Deus. E em Juízes, capítulo 3, fala da gente fugir da aparência do mal, né? No caso, assim, Satanás está ao nosso derredor e ele está o tempo todo nos observando, e a gente precisa ter visão espiritual, estar atento, né, às armadilhas do mal, e a gente precisa fugir, porque da fonte só pode jorrar ou água doce ou água salgada, e você precisa saber quem você vai servir, quem você vai dar lugar, né? Assim como Deus não invade a sua vontade, Satanás também não. A gente precisa dar uma permissãozinha para ele aí. E é desse jeito, é fugindo da aparência do mal. E é esses três que eu entendi. Amém, muito bem também. A gente vai falar também sobre isso. Tá lindo. Estou gostando de ver. Estrelinha para todo mundo aí. Deixa eu ver quem faltou. A Carla. Eu não sei se ela não está mais online. Aqui no motivo 3, eu até coloquei Gênesis, mas na verdade é Êxodo. Tá? É Êxodo 32. É uma falha aí para você que anotou. Os versículos estão certinhos. O livro que eu botei errado, tá, gente? Perdoe a tia. É Êxodo 32. E o que fala Êxodo 32? Sobre o que fala Êxodo 32? O momento em que... acho que ela está aqui no chat. Espera aí. Sim, ela leu o texto. A Carla, ela tem uma bebezinha, né? Às vezes ela fica enrolada, não consegue ligar a câmera e tal. Mas ela tá botando aqui no chat, ó. Ela leu o texto, mas não achou nada que pudesse comprometer a letargia. Pelo contrário, né? Gênesis 32 fala de um momento de perdão entre Esaú e Jacó. Então, assim, é um momento que favorece a vida cristã e não, né, dificulta, pelo contrário, né? E aí ela botou, por isso que eu não encontrei. Então, estrelinha para ela que tentou, mas não conseguiu. Êxodo 32 é o momento em que Carlinha, Moisés... Foi pegadinha. Foi, para saber se ela estava ligada. Êxodo 32 fala de um momento em que Moisés está lá no monte, Deus está passando para Moisés uma série de instruções, as leis, né? E aí Moisés se demora, né? Fica 40 dias lá no monte. E aí o que acontece? O povo
por conta daquela situação, resolve pedir a Arão para fazer o tal do bezerro de ouro. E aí Arão o que que faz? Amém, vamos fazer, né? E resolve, acata ali o pedido do povo. E aí Moisés desce assim, muito chateado da vida, e fala: como você fez isso, Arão? E aí Arão fala: você não sabe que esse povo é mau? Esse povo que me fez fazer isso, né? E aí fica aquela situação, uma série de gente morre, né? Idólatra. Então, a gente vai falar também como que a idolatria pode nos levar à letargia. Amém? Vamos lá. Passar aqui para vocês antes. Espera aí. Faltou a pastora. Agora que eu, olha só, ficou quietinha. Pastora, cadê tu? Tô aqui. Fala aí Bom um dia. pouquinho do teu texto. Então, eu acho que o meu texto foi o mesmo do da Renata. Eu anotei, não sei se eu anotei errado ou se a gente anotou o mesmo texto, que foi o 1 Samuel 18, do 6 ao 9. Esse foi o que eu anotei. Ela já falou. Ah, tá. Então, uma de vocês não leu os primeiros versículos, né? Mas não tem problema não, a gente vai falar mais à frente. Primeiro eu quero ler esses versículos que estão aí na telinha com vocês. Diz assim: pois muitos serão egoístas. Esse texto, deixa eu falar um pouquinho desse contexto. O versículo primeiro eu acabei não colocando aí, mas é interessante a gente falar. Paulo está dando a instrução a Timóteo sobre o que vai acontecer nos últimos dias. Aí ele fala: o que vai ter nos últimos dias, né? É toda sorte de gente boa, para não dizer o contrário. Vamos lá. Pois muitos serão egoístas, avarentos, orgulhosos, vaidosos, xingadores, ingratos, desobedientes aos pais, não terão respeito pela religião, não terão amor pelos outros, serão duros, caluniadores, incapazes de se controlarem, violentos, inimigos do bem, serão traidores, atrevidos, cheios de orgulho, amarão mais os prazeres do que a Deus, parecerão ser seguidores da nossa religião, mas com as suas ações negarão o verdadeiro poder dela. Fique longe dessa gente. Essa versão aí é a versão da linguagem de hoje, então pode estar bem diferente aí da sua versão, amém? E por isso que eu coloquei aí na tela, mas foi uma versão assim que me pareceu mais clara, né? Do que Paulo estava falando ali. Olha que interessante. Paulo está falando aqui sobre uma raça de gente, sobre um povo, que em outras versões está assim, ó: terão forma de piedade, terão forma de crente. Hein, Dai? A gente viu lá a foto daquele povo, eles têm forma de crente, eles se vestem como crente, eles pegam a Bíblia, eles fazem poesinha de orar, eles têm forma de crente, têm forma de piedade, parecem ser seguidores da nossa religião, mas as suas atitudes denunciam outra coisa. Com as atitudes, irmãos, eles não somente negam a Cristo, eles negam o poder dessa fé, eles negam o poder dessa piedade, ou seja, eles vivem como se não houvesse poder, como se nem de fato criam, né? Como se de fato não crescem verdadeiramente nesse poder, nesse Deus. Então não é somente assim fingir que é crente, mas é abrir mão desse poder, é não reconhecer esse poder de Deus, não de fato ter uma fé praticante, uma fé assim que a gente veja na prática, né? E aí, irmãos, olha só o conselho que Paulo dá para Timóteo. Sabe o que você faz, Paulo? Foge dessas pessoas. O interessante é que Paulo coloca esse tipo de gente no mesmo bolo que toda sorte de gente má, egoísta, avarento, que não tem amor pelos outros, que é incapaz de se controlar, que é violento, que desobedece pai e mãe. Gente ruim, gente, né? Que a gente nunca quer isso na nossa vida, como crente. E essas pessoas que acham que são crentes, mas estão dormindo, estão no mesmo bolo dessa gente aí. Olha só. E são pessoas que também nós precisamos evitar. Mas aí a gente fala para Paulo, né? Fala para Deus, né? Melhor. Deus, e se eu for uma dessas pessoas? Eu não posso fugir de mim, né? E se eu for uma dessas pessoas? Então, essa é uma aula, gente, que
deve fazer, como me fez refletir, que faça você também refletir sobre certas atitudes que a gente tem tomado e vigiar. Será que eu tenho rumado para esse coma espiritual? Será que eu estou nessa situação? Porque eu já falei para vocês, o estar na igreja não determina que você está aceso espiritualmente. Amém? Então vamos lá para os textos que vocês leram. Tá? Se por algum motivo vocês pararem de enxergar a telinha, vocês me sinalizam, tá? Bom, primeiro motivo, o que pode nos levar à letargia? A gente está vendo aí uma imagenzinha do diabo tentando fazendo uma força para colocar o mundanismo dentro da igreja. A Rayane leu algumas passagens. Primeiro, a passagem que está em Deuteronômio é uma instrução dada por Deus aos israelitas na tomada lá de Canaã. Vocês vão tomar a terra prometida e vocês vão fazer uma coisa, vocês vão destruir tudo. Não vão ter pena de ninguém, bebezinho. Vocês vão destruir tudo que tem por lá. E aí, quando você vai ler Juízes, porque a conquista, gente, é um processo. Eles não botaram o pezinho em Canaã e tchanã, estavam com a terra prometida. Não. Foi batalha em cima de batalha. Tá? Algumas lideradas por Josué, outras que a própria tribo precisou travar ali com os seus inimigos. Então, foi um processo longo. E aí, o que a gente vê em Juízes, capítulo 1? Tá? É interessante a gente ler aí Juízes, abra sua Bíblia aí, Juízes, capítulo 1. Amém. Juízes, capítulo 1, os versos 19, né? Diz assim: esteve o Senhor com Judá, e a tribo de Judá, né? Despovoou as montanhas, porém não expulsou os moradores do vale, porquanto tinha carros de ferro. Isso não vai acontecer, irmãos, só com a tribo de Judá, não, tá? A Rayane leu mais sobre esses textos aí de Juízes. Isso acontece com a tribo de Benjamim, por exemplo, tá? E Israel vai e permite que os cananeus fiquem no meio do seu povo. Eles não mandam os cananeus ir embora, eles não obedecem à instrução de Deus. E o que acontece? Está lá no livro, no mesmo Juízes, né? Capítulo 3, versículo 7. Ó. Os filhos de Israel fizeram o que era mal perante o Senhor e se esqueceram do Senhor, seu Deus. Renderam culto aos balins e aos postes ídolos. Olha só, à medida que a gente permite que o mundo sorrateiramente penetre na igreja, isso vai contaminando toda a igreja. Isso vai fazendo de nós sonolentos. A gente não percebe muitas vezes que isso acontece na nossa igreja. Tá? E aí eu ressalto aí até na imagem, né, uma citação, melhor dizendo, do Tozer, que é o escritor desse livro aqui da Fé Superficial. Diz assim: a palavra sempre nos manda ir ao mundo. Há uma ordenança, é bíblico, vá ao mundo, ide. A palavra manda a gente ao mundo, mas jamais ceder e caminhar em conformidade com ele. Paulo fala isso aos Romanos, né? Não vos conformeis com este mundo, não toma a forma deste mundo. Ah, mas todo mundo faz. Minha mãe sempre dizia, você não é todo mundo, você não é todo mundo, né? Então, ela está aí de testemunha, ela mesma falava isso. Então, a gente não pode se conformar, irmãos. E, às vezes, o mundo... às vezes, o mundo, ele tenta, né, colocar isso na nossa mente, mas todo mundo faz, cara. Por que você não pode? E é algo que a gente precisa pensar. Outra fala, né, outra citação aqui do Tozer. Negociar com o mundo é abrir mão da presença de Deus. A partir do momento que a gente resolve negociar com o mundo, a gente passa a abrir mão da presença de Deus. Fazer concessões ao mundo, entende? Ah, não, então, vamos deixar isso aqui. Isso aqui não tem problema não, não tem nada a ver. Pois é, não tem nada a ver é um versículo da Bíblia do diabo. Tá? Então, a gente precisa vigiar quanto a isso. Olhar... Essa palavrinha não tem nada a ver, aí é sempre a desculpa, não tem nada a ver.
Pois é, não tem nada a ver, é desculpa para pecar. E não pode, tá, irmãos? É muito complicado. Às vezes, assim, eu me vejo, né? Sei lá, às vezes a gente vendo série, por exemplo. Aí vai para uma série assim, que, poxa, tem muita cena erótica, por exemplo. Não tem nada a ver, é só uma série, é ficção. E aí, esse nada a ver, o que está acontecendo com a minha mente? Na medida que eu estou permitindo que aquele tipo, né, de cena, aquele tipo de história penetre, né, na minha cabeça, na minha mente, né? Então é muito perigoso, irmãos. É muito perigoso. Vou assistir um filme, sei lá, como tem aquele filme 50 Tons de Cinza. O livro mesmo, né? Não tem nada a ver, não. Eu sei me controlar. Pois é, irmãos. Isso é muito arriscado. Tá? Como a gente percebe, são coisas muito sutis. A gente vai abrindo concessão. Vai permitindo aqui, ali. Quando a gente vê, a nossa mente está mundana. Tá? Então, esse é um dos motivos que pode nos levar à letargia. Uma outra coisa está associada ao texto que a minha mãe leu, que é aquela visão, né, do homem com água nos tornozelos, depois nos joelhos, né, lá de Ezequiel. Meu pai leu um texto, eu vou ler aqui porque ele teve dificuldade, é um versículo grande, né? Diz assim, Hebreus: pois com efeito, quando devias ser mestre, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de alguém que vos ensine, de novo, quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Assim vos tornastes como necessitados de leite e não de alimento sólido. O que o autor de Hebreus está falando? Quando você tinha que ser mestre, quando você tinha que ensinar a palavra, você ainda está recebendo os rudimentos, o A, E, I, O, U. Por que isso está acontecendo? Né? E porque muitas pessoas se conformam em ficar com a água nos tornozelos. Não, tem medinho de ir para o fundo. Tem medinho. Tá? E aí eu vou para uma citação aqui do Tozer também. É surpreendente que em uma geração de cristãos com mais versões bíblicas modernas do que a combinação de todas as das gerações passadas, ou seja, nunca antes nós tivemos tanta informação bíblica e de qualidade. Bíblica de qualidade e informação mesmo teológica, né, nos sites. É claro que tem fonte confiável, tem fonte que não é, né? A gente está tendo aqui essa oportunidade de transmitir uma aula ao vivo. Olha isso, olha que oportunidade. Quanta informação tem circulado nesse tempo, irmãos. E ainda assim, nós encontramos um grupo de seguidores mais fraco. Mais fraco. O Tozer fala isso, né? Encontremos um grupo de seguidores mais fraco que já vi. Então, e isso a gente percebe, irmãos. Quanta gente, que geração é essa? Com tanta informação, mas tão rasa, sem conteúdo. Pouco tempo acho que comentei com a pastora, eu estava vendo no Instagram de uma pessoa que eu achava, caraca, essa pessoa deve ser, é pastora, deve ser bênção e tal. Irmãos, eu não aguentei ficar mais do que 10 minutos na live, porque não tinha profundidade. Era raso, sabe, Deus vai te dar vitória. Deus vai me dar vitória, irmão. Deus vai te dar vitória, mas a gente precisa de mais do que isso. Há algo mais sólido que precisa, né, nos alimentar. E eu preciso alimentar alguém. Na medida que eu avanço no meu relacionamento com Deus, eu passo a ser mestre. Eu passo a ensinar. Eu tenho visto isso com meu paizinho lindo, né? Ele vai mandando um áudio para mim do que ele aprendeu na escola dominical. E, irmãos, era uma pessoa que mal falava. Eu digo, mal respirava na Bíblia, na igreja. Não é não, pastora? Mal respirava. Ele estava lá, atento a tudo, mas, assim, ele tinha muita dificuldade, irmãos. Muita. E aí, para falar de Deus, para falar de Jesus, nossa, ele ficava travado com vergonha. Hoje em dia, ele manda áudio me discipulando, me ensinando. Falei, pai, isso aí não estava na aula, não. O senhor que, né, floresceu isso aí, glória a Deus, olha só que bênção. Então, olha, irmão, isso faz parte do crescimento.
Isso faz parte do crescimento. À medida que eu cresço, eu faço outros crescerem. Aleluia. Então isso também pode nos levar à letargia. Na medida que eu não avanço no conhecimento com Deus, eu quero ficar no raso, então eu vou ser fraco. Se eu continuar dando leite para um adolescente de 15 anos o dia todo, o que vai acontecer com esse adolescente, irmãos? Ele vai adoecer. Ele vai adoecer. Então, nós precisamos colocar na nossa mente, eu preciso zelar pela minha vida espiritual, assim como eu zelo pela minha vida, pela minha saúde física. Eu posso não me lembrar o que eu comi ontem, mas o que eu comi com certeza me fez ficar de pé hoje. Então, às vezes eu assim, poxa, mas eu nem lembro o que aconteceu no culto de domingo passado. Não precisa lembrar não, filho. Te alimentou naquele momento, glória a Deus, aleluia por isso. Olha para frente, vai vir outra palavra e busca. É ter autonomia para buscar também. Amém? Não é esperar alguém também colocar o pratinho para você. É você buscar, você pegar a Bíblia, você ler, você ir à luta. Amém? Porque se você não fizer isso, olha para onde você está indo. Para o coma. Então, precisamos vigiar. Outra coisa que nos leva à letargia. A idolatria. Olha o que diz Tozer sobre isso. Não permita que nada o fascine além de Cristo. Nada pode roubar a posição de Cristo. Nós estamos deixando-nos deslumbrar por tudo, até por nós mesmos. O que é essa profusão de rede social? Eu estou me deslumbrando com isso, né? Eu tenho que colocar que eu fiz o cabelo, que eu fiz aquilo, que a minha unha, enfim, fica ali, ó, se idolatrando até. E isso é um perigo. Nós não podemos nos deslumbrar por tudo, menos que ele hoje em dia. E temos ficado um tanto entediados com Deus e com as Escrituras Sagradas. Muitas vezes, a falta de movimento vai gerar letargia. À medida que você vai parando de se movimentar, você vai ficando parado. Então, a falta de movimento também, ela pode ser uma das causas para a idolatria. Você para de se movimentar, você para, por exemplo, de trabalhar na igreja. E aí, aquele povo lá que fez o bezerro de ouro estava entediado, irmãos. Estava ali esperando Moisés, em vez de ir à luta, né, adorar o Senhor, fazer alguma coisa para a igreja. Não, ficou ali parado, esperando por Moisés. E esse tédio levou aquele povo a fazer o bezerro de ouro. Então, muito cuidado com isso, com a falta de movimento. Você está se movimentando nessa época da quarentena? Você está fazendo algo, né, para que o reino avance? Então, se não tiver, irmãos, cuidado, porque a falta de movimento também pode levar a gente à idolatria. A gente vai se fascinar, à medida que eu não me movimento, que eu não me mexo, eu vou me fascinar por aquilo que não devo. Eu vou ficar entediado com Deus. Essa é a verdade. E aí eu vou buscar em outros lugares, em outras coisas, esse fascínio. Então, cuidado com isso. Por último, o texto que as meninas, a pastora, a Renata não leram, vamos ler comigo. Samuel, é o 1 Samuel, capítulo 9. 1 Samuel, capítulo 9. É isso. Versículo 1. Fala de Saul, tá? Elas falaram sobre um outro episódio de Saul. Eu estou falando aqui do início, como Saul chega na história de Israel. Diz assim, havia um homem de Benjamim, 1 Samuel, capítulo 9, versículo 1. Havia um homem de Benjamim, cujo nome era Quis, filho de Abiel, filho de Zerô, filho de Becorat, filho de Afia, Benjamita, homem de Deus, né? Então, aqui está falando da família de Saul. Tinha ele, quem? Esse Quis, né? Esse homem benjamita. Tinha ele um filho cujo nome era Saul, moço e tão belo, que entre os filhos de Israel não havia outro mais belo do que ele. Desde os ombros para cima sobressaía todo o povo. E aí, a partir do versículo 15, fala de uma situação que, assim, algumas jumentas do pai de Saul se extraviam, se perdem. E aí, Quis manda ele procurar. E aí, lá no versículo 15, diz assim, ora o Senhor, um dia antes de Saul chegar, o revelar a Samuel. Amanhã, a estas horas, te enviarei um homem da terra de Benjamim, o qual ungirás por príncipe sobre todo o povo de Israel, parará. E aí,
Então, Deus começa a falar com Samuel, que ó, ele vai vir aqui para procurar atrás das jumentas, mas você vai ungí-lo como rei, ele vai ser o próximo rei, ele vai ser, né, o rei de Israel. Na verdade, ele foi o primeiro, né? Então, não tem próximo. Ele vai ser o rei de Israel. E aí ele se encontra, né? O Saul, então, se encontra com Samuel. Vamos pular, então, para o versículo 21. Como Saul responde a essa ação de Samuel. Então respondeu Saul e disse: porventura não sou benjamita, da menor das tribos de Israel, e a minha família a menor de todas as famílias da tribo de Benjamim? Por que, pois, me fala com tais palavras? Olha só, Saul pergunta, questiona ali para Samuel: como assim eu, rei? Eu? Da menor da tribo de Israel, sabe? Eu? Meio aquele papo do Gideão, né? Eu? Não, não é possível, né? E aí, versículo 24, capítulo 10, agora, 1 Samuel, capítulo 10, versículo 24. Disse Samuel a todo o povo: vedes a quem o Senhor escolheu? Olha aí, gente. Quem escolheu Saul? Foi Deus. Deus. Pois em todo o povo não há nenhum semelhante a ele. Deus não errou na escolha, não. Deus escolheu Saul mesmo. Saul mesmo, tá? E a gente percebe aqui o quanto que Saul se deixou enganar pelo poder. Quando a Renata falou, né, daquela situação em que alguns versos, né, feriram tanto a Saul que ele fica louco e começa a querer matar Davi. Fala, não, Davi tem que morrer. O próprio Jonatas, o filho dele, fala assim: pai, mas o que ele te fez? E ele fica alucinado e tenta matar o próprio filho. Então, assim, a gente vê que Saul não foi sempre assim. Saul era um homem humilde. Saul foi quem melhor Deus poderia escolher em Israel para liderar Israel. Foi uma escolha correta, foi a escolha de Deus. Mas esse homem começou a olhar muito para si mesmo. Como tá essa mulher aí, né? Olhando pro espelho, se amando pra caraca. A gente tem que se amar, irmãos, mas tem que ter um equilíbrio. Quando eu começo a me preocupar mais com com o meu conforto, com o meu prazer, a gente está vivendo um tempo de muito hedonismo, de muita busca pelo prazer. Então, se seguir a Deus não me faz feliz, vou partir para outra. Ou então, eu vivo o cristianismo do jeito que vai me fazer bem. Como é? Eu vou para a igreja, eu louvo ao Senhor, eu oro e tal, volto para minha casinha e nada mais que isso. Coma espiritual. Então, olha o que diz aí Tozer a respeito disso. O altar mais desconcertante na igreja de hoje é o relacionado à busca pelo prazer. A busca pela satisfação. Isso é um perigo. Isso pode também nos levar à letargia, porque a gente viu lá em Hebreus 11, prazer, só que não, né? Prazer, no caso do meu ego, só que não. Eu buscava o meu prazer era o quê? O prazer, aliás, o prazer daqueles homens, daquelas mulheres lá de Hebreus 11, era qual? Era obedecer a Deus. Era fazer a vontade de Deus. E muitas vezes, para isso acontecer, eles sacrificavam a própria vontade. Então, e aí para fechar isso aqui, o Tozer faz uma... Eu não conheço muito esses teólogos, não. Eu não sei se esse pastor é metodista, se a pastora souber e tal, porque ele fala muito de Wesley, de Charles, de John Wesley, né? E aí eu queria falar aqui dessa consideração... Ele é da mesma, ele é da mesma corrente teológica de John Wesley, que é a arminiana, né? Então eles bebem da mesma fonte. Ah, tá. Ele cita muito Wesley. E aí eu quero encerrar aqui essa parte dos motivos, né? Falando de Wesley, que ele diz assim, Tozer, né? Durante toda a sua vida, John Wesley referiu-se a si mesmo conforme um tição tirado do fogo. Ele nunca buscou intitular-se de modo diferente, pois sabia que queimava no fogo do inferno, quando Jesus Cristo o arrebatou, tomando-o dali e extinguindo as chamas por meio do seu sangue. Então, tornou-se um novo Wesley. Ele nunca ousou se exaltar e enxergar a si mesmo como um grande homem de Oxford, ou mesmo um gênio, porque ele era muito sábio.
sempre se via como um tição tirado do fogo. Então, olha como ele cresceu muito, Wesley, né? E com certeza muita gente bateu assim, deu um palminho assim, né? Bateu assim nos ombros dele e falou: muito bem, Wesley, muito bem, né? Parabéns para você. E o Wesley, apesar disso, não se esquecia da sua condição primária. Ele foi um tição tirado do fogo, ou seja, um tição tirado do inferno. Nós fomos tirados do inferno. E não podemos nos esquecer isso. Ah, mas Joyce, você não é isso, você é aquilo. Ah, pastora, você é linda, você é aquilo. É, mas não podemos nos esquecer de onde nós saímos. Porque se nós esquecemos de onde nós saímos, talvez nós percamos para onde nós vamos, tá? Então, a gente precisa ter em mente, Saul precisava disso, irmão. Saul precisava se lembrar, olha, você era pequenino, você era humilde, você era isso. Mas ele se esqueceu, irmãos, e passou a valorizar a si mesmo. E isso foi a queda de Saul. Davi não precisou matar Saul, vocês bem sabem disso, né? Mas, enfim, é um perigo quando a gente começa muito a olhar para esse espelho, tá? E eu queria, então, terminar falando, o que nos tira, então, dessa situação? Talvez você tenha aí passado por essa aula e falado, caraca, então, eu estou bem fazendo uma coisinha dessa aí. Eu estou bem num periguinho desse, né? Deixa eu ver aqui, se alguém aqui do Face quiser falar alguma coisa, gente, pode falar aí. E aí? E agora, José? Como diz Carlos Drummond. E agora? Não é mesmo? O que pode nos tirar, então, dessa letargia? Vamos lá? Isaías 52. Vamos abrir aí junto. Isaías, capítulo 52. Nós vamos ler os primeiros versículos. Quando você vai abrindo, é muito difícil sair. É muito difícil, tá? E eu lembro aqui se tem alguém que dorme assim com vontade, né? Com vontade, é o adolescente, não é? É impressionante. Nem o bebê dorme assim, né? Se você tocar nele, já acorda. Mas o adolescente, né? Eu também, assim, quando eu pego no sono, eu durmo pouco durante a noite, e aí, assim, durante o dia, isso vai tendo implicações sérias, assim, eu vou ficando sonolenta e tal, e às vezes até durmo. E se alguém quiser me acordar, esse alguém vai ter que levar essa missão a sério, porque vai ser difícil, porque eu, quando pego no sono, é sinistro. E os meus adolescentes aqui de casa também. E aí eu tenho acordado eles cedo, né? Porque tá em casa que vai estudar só de tarde. Eles estudam de manhã. Eu falei, aí vou acordá-los um pouquinho mais cedo. Gente, é toda uma batalha. Você chama um, chama outro. Aí um se mexe, mas não levanta. Não é fácil acordar. Não é fácil sair desse sono. E outra, ninguém gosta de ser acordado. Quem é que gosta aqui de ser acordado? Levanta a mão aí. Quem é que gosta? Pouco tempo a pastora falou, né, até sobre isso na live. Quem é que não pega o celular e pum, bota no soneca? Sabendo que tem que levantar. Vai lá e coloca no soneca. Quem é que gosta, irmão, de ser acordado? Ninguém. Mas acordar é necessário, amém? Então vamos lá ler Isaías, capítulo 52, versículo 1. Diz assim: desperta, desperta. Reveste da tua fortaleza, ó Sião. Veste das tuas roupagens formosas, ó Jerusalém, cidade santa. Porque não mais entrará em ti nenhum incircunciso nem imundo. Sacode-te do pó. Levanta-te e toma assento, ó Jerusalém. Solta-te das cadeias de teu pescoço, ó cativa filha de Sião. Porque assim diz o Senhor: por nada fostes vendidos, e sem dinheiro sereis resgatados. Qual é a chave para sair da letargia? É tirar do soneca, irmãos. É despertar. É se levantar, sacudir o pó. Errei, pequei, Senhor, pequei. Né? Mas tem solução. Olha o que Tozer fala sobre isso. A menos que haja um despertamento que nos tire dessa letargia, esta geração de cristãos está fadada de se desviar como nenhuma outra antes. Olha aí.
Se a gente não se levantar, a nossa geração pode se desviar do evangelho, irmãos, como nunca aconteceu na face dessa terra. Pode se tornar a geração mais incrédula. É isso que você quer? Né? E não sei se foi essa semana, eu vi um videozinho do pastor Luciano Subirá, que eu falei assim, caraca, que ele fala, né, sobre algumas pessoas que dizem assim, mas você é assim, você é essa bênção toda porque você nasceu em lar evangélico e tal, né? Aí ele respondeu a essas pessoas assim, olha só, realmente, eu nasci em lar evangélico, meu pai não. O meu pai decidiu começar aquela história. Qual é a sua postura? Ficar se lamentando aí porque você não está no lar evangélico, porque só você adora o Senhor na sua casa? Ou tomar verdadeiramente a posição? Deus está falando com a gente nesse livro de Isaías, irmão. É preciso se levantar e para fazer diferença. É preciso se levantar. Eu não nasci no lar evangélico, mas eu tomei posição e decidi começar essa história. Hoje, os meus pais servem ao Senhor junto comigo, a minha irmã, o meu esposo, a minha avó que está aí, todo mundo, glória a Deus, aleluia. Só falta o esposo da minha mãe, né? Para estar ali com a gente direitinho. Então, por quê? Porque eu e a minha irmã também, nós nos convertemos praticamente juntas. Nós decidimos tomar uma posição. Amém? Então, você está em coma, tem solução para você. E eu queria encerrar essa aula compartilhando com vocês uma coisa bem íntima, né? Mas o Senhor me incomodou. Amém? Há pouco tempo, antes da pandemia, acho que uns 5 meses atrás, eu estava vivendo um tempo de letargia, um tempo assim de coma espiritual. E a pastora está aqui online. Como é que era esse meu coma? Vou falar para vocês como era esse meu coma. Se eu estiver mentindo, ela vai me corrigir. Eu estava pregando, eu estava servindo ao Senhor, eu fazia culto dentro de casa, eu lia a Bíblia, eu orava, tá? Não com muita frequência, mas estava orando. E isso não me fazia alguém que verdadeiramente estava ali, ó, com o Senhor, tá? Não porque eu sou hipócrita, sou fariseu, não. Foi por isso até que eu saí da liderança. Quando eu percebi que alguma coisa estava de errado, eu falei, dá não, dá para mim não, esse tipo de vida. Então eu resolvi sair da liderança, porque eu me percebi nessa situação. É um perigo, irmãos, como eu falei, é muito sutil, muito sutil. Por isso que é muito difícil fazer essa autoanálise. Você pode achar que está bem. Pô, você pregou lá no domingo, foi uma benção. Pois é, então. Não sei, tem alguma coisa estranha. Eu fui benção, eu fui usada, como a jumentinha lá do Balaão foi, mas... né? E aí, durante essa pandemia, Deus assim fez um tratamento de choque na minha vida. Amém? E eu não tenho um diário como Wesley, não. Mas tem dias que está tão difícil para orar que eu escrevo. Não sei se dá para ver aí. Mas eu escrevo. Eu não consigo orar. E aí eu escrevo. E aí no dia 29 de março eu escrevi. E eu vou ler trecho. Não dá para ler tudo não, porque é meio grandinho. Mas eu vou ler aqui um trecho, tá? Só para vocês terem a dimensão do que estava acontecendo. Estamos vivendo uma pandemia. Começa assim. Algo antes inimaginável. Ninguém nunca imaginou que está acontecendo no Brasil e no mundo. Pelo menos não eu, né? Para mim, principalmente no Brasil, um país até então imune às grandes catástrofes, né? O Brasil não tem terremoto, não tem vulcão, né? Enfim. O fato é que o mundo parou. E hoje, olha que esse meu relato aqui, né? Foi no dia de escola dominical. E hoje, após uma aula maravilhosa ministrada pela Kelly, que é a nossa outra professora, né, eu já compartilhei isso com ela. Via transmissão online, passei a refletir sobre a minha paralisia, sobre o quanto eu estou parada. Eu não precisei ser contaminada por coronavírus ou estar na ameaça de ser, né? Na verdade, o meu mundo parou há muito mais tempo do que essas 2 semanas de quarentena.
eu comecei a me lembrar do quanto eu era apaixonada por Deus e o quanto essa paixão me impulsionava a buscar, a servir, a amar o próximo. Hoje, eu não me reconheço. Eu não reconheço o que eu tenho feito diante dos sucessivos diários avisos de Deus. Eu não reconheço. Contínuo e insistentemente, ele tem me atraído e me chamado para o arrependimento e para um avivamento genuíno. E eu? Como eu tenho respondido? Eu estou em coma. Não consigo reagir à palavra. Eu vou pular para um outro trecho aqui. É tão real isso que me assusta e me apavora. Me dói tanto essa vida que eu não vejo mais sentido nela. Me sinto robô que responde a comandos, que sobrevive. Eu quero muito, Senhor, sair dessa situação. Eu tenho saudades, muitas saudades, de sentir o Senhor tão vivo em mim. Se necessário for recomeçar, eu quero reaprender, Senhor. Eu quero reaprender a ser filha. Eu quero, não hesitarei, mas por favor, não me deixa. Toma o meu resto e faz algo novo. Só o Senhor pode. Com um sopro, o Senhor me deu a vida, e com apenas um, o Senhor pode me devolvê-lo. Amém? E essa aula da Kelly falava sobre uma noiva que estava adormecida. E o Senhor começou, naquela manhã de escola dominical, a restaurar a minha vida. E aí, conversando com a Kelly sobre essa palavra, ela falou, a gente falando sobre vaso, não sobre essa palavra, mas aí eu fiz o link, né? Sobre vaso. Deus, assim, irmãos, ele pode, ele como um bom oleiro, né? Se um vaso rachou, ele vai lá e remodela aquele vaso, né? De uma forma que aquele vaso volte a ficar intacto. Mas quando o vaso quebra, o trabalho é maior. Ele tem que recomeçar a fazer do zero. Mas aquele vaso pode se levantar e ser um vaso ainda melhor do que era. E eu quero profetizar isso na sua vida. Eu não estou dizendo, né, que eu sou a super mulher. Não, irmãos. Eu estou reconhecendo aqui o quão pequena eu sou. Mas o que eu quero profetizar na sua vida é que você reaja a um coma. Que você não se conforme com o coma. Eu não me conformei. Aquilo me doía. Mas eu tomei uma atitude para acordar e para sair daquele coma. Então, que você nessa manhã seja desafiado a isso e viva verdadeiramente uma fé não apenas de superfície, né? O pastor Neil fala um termo bem forte, uma fé verborrágica, né? Só de palavras, uma fé epidérmica que só fica na pele. Não, essa fé precisa te tomar por inteiro. Você tem fé? Revele ao mundo que você tem fé, sem falar, sem falar. O sal, Jesus fala que a gente é o sal. O sal, ele não precisa falar, gente, estou aqui, hein? Quando a gente coloca um alimento na boca, a gente já percebe que naquela comida tem sal. Que você seja esse sal para temperar o mundo. Que a sua presença mude os ambientes. Em nome de Jesus, que você desperte. Eu me despertei com aquela palavra, que você desperte nessa manhã também, em nome de Jesus. Amém? Amém? Alguém está aí? Dormiram. Amém. Fale comigo, gente. Vou fechar aqui a apresentação. Amém, glória a Deus. Está fechando. Voltamos aqui. Mas é isso, irmãos. Não é fácil sair desse estágio. Eu me sinto em recuperação e continuamente em recuperação. Tem dia que eu não consigo ler a Bíblia e falo, Senhor, volta, né? Eu me sinto continuamente em recuperação, mas nós precisamos tomar atitude. Amém? Em nome de Jesus. Alguém quer falar aí? Pastora, Dai. Amém. Eu só queria, né, deixar aqui 2 versículos daquilo que foi falado hoje, né, com
até com um exemplo aí da sua própria vida, o seu testemunho, que é bem, e com certeza para aqueles que ouvem, qualquer um de nós, acredito eu, né? Não vou afirmar com 100% de certeza, mas acredito eu que 99% dos cristãos vão passar por isso, não tem jeito, né? De cair nessa sonolência, de estar nesse estado de letargia, de paralisia, né? Se sentindo à beira do precipício, onde a gente acha que a gente tem que mergulhar e se jogar mesmo nesse precipício de paralisia. Mas Deus é bom porque Ele nos ama, né? E o seu amor está acima de todas as coisas, inclusive das nossas forças, né? Das nossas motivações. E eu queria deixar aqui uma passagem, né? Eu li lá em Tito, e eu queria deixar uma passagem aqui também, que é em 1 João, capítulo 2, versículo 4 até o 6, que diz assim, né? Que a gente falou a respeito de conhecer quem é cristão, quem, né, trouxe até aquela primeira imagem das pessoas, né? Tentando identificar quem era crente ou não, e a gente, ao longo desse estudo, a gente percebeu que essa assimilação aí de quem é crente ou não, né, não compete a nós, mas isso é muito visível com as nossas atitudes, né? Isso é muito visível com as nossas ações. Então, o que eu queria deixar é 1 João, capítulo 2, verso 4 ao 6, que diz: aquele que diz conhecê-lo e não guarda os seus mandamentos é mentiroso e a verdade não está nele. E é doloroso para nós olharmos para nós e ver, às vezes, uma mentira que nós estamos vivendo, né? Eu acho que isso é o mais doloroso nessa fase de paralisia e letargia. E aí ele continua dizendo: aquele, porém, que guarda a sua palavra, nele o amor de Deus é verdadeiramente perfeito, né? Olha a via do amor aí. Aí ele termina: é assim que conhecemos se estamos nele. Então aí vale a dica para a gente ver se realmente a gente está em Cristo, porque aqui o apóstolo João fala isso claramente. É assim que conhecemos se estamos nele. Aquele que afirma permanecer nele, olha aí, deve também viver como ele viveu. Então, essa é a dica principal, né, da Bíblia. Quem quer permanecer nele, quem quer estar nele, deve viver como ele viveu. E a vida de Jesus não foi fácil. Jesus também se sentiu abatido, Jesus também se sentiu frustrado, decepcionado humanamente, mas ele nunca deixou a fonte das águas da vida, né? Ele nunca deixou a fonte perene, que é o Pai. Então, fica para nós também, né? Se a gente está aí passando por esse momento de letargia em algum momento, né? Que a gente possa viver como ele viveu, né? Então, isso aí está muito ligado com a nossa prática. Então, a gente precisa, para praticar, a gente precisa receber instrução, guardar a palavra e fazer aquilo que ele tem colocado para nós. Amém? Deus abençoe aí todo mundo, em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém, irmãos. Ficou alguma dúvida? Amém? Não? Eu vou colocar no grupo as imagens da aula, tá? Eu não sei se tem como colocar na página, depois eu vejo com a pastora. E eu queria passar um vídeo, né, do Mário Sérgio Cortella, mas como a hora está muito avançada, eu vou colocar na página. Aí depois vocês deem uma olhadinha, por favor. Mas a temática do Mário Sérgio Cortella é: mudar é complicado, acomodar é perecer. Então, se você parar e não mudar, você vai morrer. É o que esse vídeo, né, do Mário Sérgio, que eu vou colocar lá, ver com a pastora se tem como colocar na página. E aí você consulta para fechar aí essa aula, amém? Quero orar, louvar ao Senhor por essa oportunidade, agradecer a Deus pela vida de vocês também, tá? Que vocês não parem, mas que vocês insistam e invistam continuamente no relacionamento com o Senhor. Conheçamos
e prossigamos a conhecer. Amém? A gente volta no domingo que vem, às 10 horas. Amém? Nesse canal aqui. Glória a Deus. Senhor, nós louvamos a Ti, Pai, por essa oportunidade maravilhosa de falar de Ti, conhecer mais de Ti. Obrigada pelos seus ensinamentos, Pai. Que eles verdadeiramente produzam significado em nós, transformação em nós. Não nos deixa, Pai, nos enveredar por esse caminho. Mas se por algum motivo, Senhor, nós, nessa manhã, nós nos identificarmos, ó Pai, nessa situação de letargia, que o Senhor quebre, Pai, tudo aquilo que nos levou, Senhor, e nos faça regressar ao primeiro amor, nos dê um novo fôlego de vida. Em nome de Jesus, Senhor, que nós possamos viver, né, de fato, essa fé que produz mudança. Em nome de Jesus, seja conosco, permaneça conosco, seja com todo o nosso dia, Pai, e que nós tenhamos um dia consagrado a Ti, Pai. Em nome de Jesus, essa é a oração que nós fazemos. Amém. Amém? Graças e paz, igreja. Tchauzinho. Um bom domingo para todos. Amém?